Hello, gente, tudo bem? Espero que sim. Como vocês viram no vídeo de hoje, o vídeo ele é por qual razão eu decidi me tornar flamenguista morando no Rio Grande do Sul. Se você gosta de conteúdo, já deixa o like, curte, comenta, compartilha e simbora pro vídeo de hoje. André, como assim você mora no Rio Grande do Sul? Eu moro no Rio Grande do Sul, pra quem não sabe, tá sabendo agora. Então, se você mora no Rio Grande do Sul, comenta aqui embaixo também pra, a gente conhecer. Eu sou flamenguista faz um bom período de tempo. Eu não falo que eu sou flamenguista de que me entendo por gente, até porque seria bem esquisito, né? Mas calma que eu vou explicar a tour toda pra vocês, porque que eu, virei flamenguista assim do nada, foi uma coisa aleatória. Não foi uma coisa aleatória. Teve uma razão por trás, teve um motivo por trás, mas calma que eu vou explicar aqui pra vocês, tá bom? Gente, assim, basicamente, eu quando era pequena, eu não tinha um time definido, né? Eu era gremista colorada, gente, eu usava as duas camisetas. Eu não tô zoando com vocês, tô falando bem sério, eu usava as duas camisetas. E nisso de usar as duas camisetas e tal, eu não tinha um time específico, né? E eu era muito pequenininha, assim, criancinha, sabe? Enfim, só que aqui na minha casa, gente, por isso que não tinha influência maior, era gremista. Então, o que aconteceu? Eu virei gremista, né? Eu passei 11 anos da minha vida sendo gremista, tá, gente? Só que eu não era um gremista que me importava muito em saber do meu time de futebol. Tipo assim, eu era uma gremista que, tipo, todas as mulheres, mais ou menos, que eram gremistas, sabiam alguma coisa do time, né? Obviamente. Só que eu não, gente. Tipo, eu não sabia de nada, assim. Era bem, que Grêmio, não sei. Só falava que eu era gremista pra dizer que eu tinha muito time, sabe? Mas nunca fui muito focada, assim, de falar, eu sou gremista. Não, se me perguntasse, eu falava. Se não me perguntasse também, sei lá, não falava muito. Aí, o tempo foi passando. E eu fui percebendo que eu comecei a me interessar mais por futebol, né? Eu fui percebendo que eu comecei a gostar mais disso e daí fui pesquisando vários outros times de futebol, fui conhecendo outros times e tal. E em 2022, eu conheci o Flamengo eu conheci em 2018, 2019. A gente era bem novinha quando eu conheci o Flamengo. E, gente, foi bem louco quando eu conheci o Flamengo, tá? Porque eu tava assistindo um vídeo de uma youtuber, a Jaqueline Sobrinho. E, nossa, eu era apaixonada por ela na época. Eu ainda sou, né? Ainda acompanho, assim, mas não acompanho com tanta frequência. Eu acompanhava bastante ela. E daí o vídeo que eu vi, a gente foi... irritei eles assistindo o jogo do Flamengo. Aí eu falei, jogo do Flamengo? Será que é um time de futebol? Porque, gente, de verdade, eu não tinha conhecimento sobre time. Real, não tinha. Porque eu não era ligada nessas coisas. E daí eu peguei e comecei a ver, né? E eu falei, Flamengo, que time é esse? O que é Flamengo? A primeira coisa que eu pensei foi, o que é Flamengo? Primeira coisa. Aí tá, passou isso, depois de tempo não me interessei mais sobre isso também, só vi o vídeo também, né? Enfim, acho que também foi um dos primeiros vídeos que eu vi dela. Ou não foi? A gente não lembra. Daí, o tempo foi passando, daí como eu falei, eu comecei a me interessar mais. De 2022, eu comecei a me interessar mais pelo Grêmio. Aí fui pesquisando, postava mais coisas sobre futebol e tal. Aí teve a Copa do Mundo, aí foi aquilo, sabe? Aí tá, gente. Aí falava que eu era gremista raiz, que eu amava o Grêmio. Fez até aquele videozinho, gente, do cabelinho na régua, com a camisa do Grêmio, sabe? Enfim, fez esse vídeo com um monte de coisa do Grêmio e tal. Porque no Rio Grande do Sul sempre foi mais Grêmio e Inter, então eu nunca tive um conhecimento maior, né? Quando eu era pequena, era mesmo os dois maiores do Rio Grande do Sul. E eu escolhi ser gremista. Tá, gente, o tempo foi passando, né? Em 2023, em junho de 2023, não lembro muito bem, mas acho que foi antes do aniversário. Acho que foi. Eu virei flamenguista. Eu não lembro qual foi a razão específica pra mim ter virado flamenguista, assim, né? Mas eu lembro, gente, que no dia que eu falei pra uma das minhas ex-melhores amigas, porque a gente não tem mais tanta convivência, nem mais tanto contato, nós não somos mais melhores amigas, eu lembro que era um dia específico que minha mãe tinha buscado a boletim na escola. E eu lembro que eu tinha falado pra ela que eu tinha virado flamenguista, que eu era flamenguista, só que na época, gente, que eu falei isso era uma coisa, tipo, pra mim era muito, falei, mas falou por falado. Não era uma coisa que ia ficar pra sempre, que eu ia me interessar, que eu ia amar o Flamengo, só que ficou. E eu amei o Flamengo, gente, eu virei obcecada pelo Flamengo, foi uma coisa muito louca. Foi uma coisa que aconteceu assim do nada, que não teve um motivo específico, mas, sabe, que aconteceu? Que eu me interessei pelo Flamengo e depois disso comecei a pesquisar mais sobre ele, sobre a história dele e tal. Então hoje, se você me perguntar sobre o Flamengo, eu vou saber te responder desde o começo, quando foi fundado, até como ele tá hoje. É bem louco, mas eu vou saber te responder. E não, gente, eu não me tornei mais fanática por futebol. Em 2004 eu não era mais fanática por futebol, mas eu era fanática por Flamengo. Só que em 2003 eu era muito fanática em jogar futebol. Eu gostava de jogar, tarará, eu era por futebol. Mas em 2004 não. Então não foi uma coisa de, você começou a gostar do Flamengo só porque você se interessou por futebol. Não. Foi uma coisa que realmente foi uma coisa minha, uma decisão minha, uma escolha que mudou completamente minha vida. Gente, eu mudei muito como pessoa, tá? Minha personalidade, a partir desse momento, mudou demais. Não foi uma coisa que, eu vou virar flamenguista pra mudar de personalidade. Não, só aconteceu e deixei, sabe? Enfim, eu lembro que ela me xingou muito também. Ela falou assim, então é flamenguista, bom, mas se tu fosse
palmeirense, eu te julgar muito e tal, enfim. Aí eu lembro que eu sofri muito bullying, gente, por me tornar flamenguista, até porque, tipo, ué, flamenguista no Rio Grande do Sul, que isso? Fã modinha. Gente, eu escutei tanto isso, desde a época que eu virei flamenguista até aqui, eu escutei muito, olha, vai fazer muito tempo que eu sou flamenguista, de vez em quando eu ainda escuto, só que hoje em dia eu não sou mais tão fanática como eu era, até porque minhas prioridades são outras, eu foco em outras coisas, né, no canal, nos meus estudos, no meu futuro e tal, mas ainda sou flamenguista com muito orgulho, ainda amo o Flamengo da mesma forma, mas só não sou tão fanática quanto eu era antes, né, porque a gente postava direto, era Flamengo minha vida, e hoje em dia eu tenho muitas prioridades, eu namoro, né, enfim, gente, é meio diferente, a gente tá crescendo também. Mas foi por essa razão que eu resolvi me tornar flamenguista, porque eu me interessei pelo Flamengo. Eu me interessei pelo time, sabe? Foi mais por interesse mesmo, por querer saber o que ele é, o que ele falava, o que ele ensinava, quais eram as coisas dele, como é que era, como é que não era. E depois disso me tornei uma pessoa fanática pelo Rio de Janeiro. Um dos meus maiores sonhos é ir pro Rio de Janeiro, gente. Vocês não estão entendendo? Sério, eu sou apaixonada pelo Rio de Janeiro, apaixonada mesmo. Então, assim, sabe? Foi mais por interesse, sonho, desejo de conhecer. E ele foi, ficou e eu nunca mais parei de ser flamenguista. E é sobre isso, gente. Se você pensa em mudar de time, se você não se sente confortável sendo de um time, porque eu nunca gostei de ser gremista. Eu só falava que eu era. Mas eu não falava assim, eu sou gremista, eu amo ser gremista, não. E agora eu falo, eu amo ser flamenguista, entendeu, gente? É uma coisa que eu amo ser daquele time. E antes eu não gostava tanto, sabe? Eu era mais só por ser mesmo, só pra falar que eu não tinha um time específico, só pra falar que eu era de algum time. Só pra não ficar ali neutra, sabe? Enfim. Então, se você quer trocar de time, troque, não dê bola porque vocês vão falar, eu sofri muito, mas eu continuo sendo flamenguista porque o que eu sou, as pessoas não têm nada a ver com isso, então é sobre isso, tá bom? Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like, curte, compartilhe, troca de time se você quiser, se sinta confortável, e é sobre isso. Beijo, tchau!